Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Então, a partir daqui que nós vamos meditar nessa semana. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, ame uns aos outros. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, nós somos gratos por ela. Que ela gere em nós aquilo que o Senhor deseja que ela gere. Então, tire toda dureza, toda falta de fé, toda incredulidade dos nossos corações. Nós estamos abertos para a tua palavra. Vem e fala, conforme o Senhor quer a cada um de nós. Querida igreja, nós finalizamos, não a série, porque eu vou finalizar semana que vem, mas essa analogia da videira. E é muito claro que nesse recorte, do versículo 13 até o 17, Jesus ele aborda um assunto. E esse assunto é a amizade de Deus conosco. Jesus ele começa a trazer uma nova maneira de se relacionar, um novo nível de relacionamento com os discípulos. E esse relacionamento acontece para aqueles que estão ligados na videira, que é Jesus. Ele fala sobre essa amizade que Deus deseja ter conosco. Mas quando nós falamos dessa amizade entre um mestre, no caso Jesus, um rabi, e seus discípulos, faz muito necessário nós olharmos como eram os relacionamentos dos mestres no tempo de Jesus e de seus discípulos. Por isso que eu falo aqui que Jesus ele abre um novo caminho para um novo relacionamento. Aqueles que eram discípulos dos grandes rabis, dos grandes mestres da lei, eles precisavam entender qual era o seu lugar. Eles tinham um nível hierárquico para respeitar. Eles sabiam até que ponto podiam chegar com o seu mestre e até que ponto não podiam chegar. Então, olhando esse relacionamento entre os mestres da lei do tempo de Jesus e esse novo relacionamento que Jesus procura ou começa a falar com seus discípulos, ele muda toda essa dinâmica. Porque Jesus ele fala a nós que a partir daquele momento todos aqueles que estivessem ligados nessa videira
teriam a oportunidade de se tornarem amigos de Deus. Então, a partir desse recorte do texto, nós começamos a perceber que o Senhor está abrindo um novo caminho, não apenas para os apóstolos que ouviam essa palavra, mas para todos. E esse todos também nós estamos dentro. Temos essa oportunidade de chamarmos Deus de amigo. Como os apóstolos, os discípulos de Jesus, aqui os 12 apóstolos, conheciam muito bem o Antigo Testamento. Eles lembraram certamente que um homem foi chamado de amigo de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 10, a narrativa nos diz o seguinte: ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, Josué e filho de Num. A narrativa aqui nos mostra que Moisés, ele tinha esse título de ser amigo de Deus. Meus irmãos, a palavra Deus, ela é tão sagrada até hoje no judaísmo, que elas são vogais impronunciáveis. O nome de Deus não é dito pela boca dos judeus, porque há um grande respeito. Nós temos lá no hebraico as palavras Yahvé, Elohim, que não trazem de fato o significado do que é Deus. Então eles usam palavras para se relacionar com Deus. Mas aqui o próprio Deus encarnado, Jesus, vem aos seus discípulos e começa a dizer: a partir de mim, a partir da videira, eu começo a construir um novo relacionamento para com aqueles que estiverem ligados nessa videira. Então o próprio Criador, Deus, aquele que criou juntamente com o Pai todas as coisas, que veio à terra, conforme o livro de João, capítulo 1, versículo 12 até o 14, o evangelista diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus vem até a terra. A palavra habitou-se significa no original tabernaculou, veio montar uma tenda, veio morar entre nós, para se relacionar com o seu povo. Se você pegar todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única que o próprio Deus desceu para se relacionar com o seu povo. Todas as religiões dizem que o homem precisa subir para se relacionar com o seu Deus. E aqui nós estamos vendo um Deus que se humilhou, deixou a sua glória para estar em nosso meio. Sabe para quê? Para fazer cada um de nós seus amigos. Nós temos essa oportunidade, porque Jesus quer esse nível de relacionamento com os seus discípulos. Então diz para quem está do seu lado: meu irmão, você é amigo de Deus. Que amigão, hein? É o melhor amigo que você pode ter, é Deus. Então vamos para o versículo 13 e 14. O texto nos diz o seguinte: não existe amor maior que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus estava horas antes da sua morte. E essas palavras que Jesus fala nesse trecho, está se referindo, pode deixar o texto aberto para mim, está se referindo à sua morte sacrificial que ele faria daqui ou dali a algumas horas. Por quê? Primeiro, Jesus não está mandando eu e você morrer um pelo outro. Ele está dizendo que ele, em algumas horas, entregaria a sua vida em favor da humanidade. Então, já que vocês são meus amigos, eu vou morrer por vocês. Então, entendam o nível de relacionamento que eu preciso ter. Então, Jesus está falando sobre a sua morte. Quando ele diz, não existe amor maior,
ele está usando a palavra ágape para falar sobre o amor. E nós sabemos que o ágape é o amor mais sincero que pode existir. É o amor de Deus para com a humanidade, que não ama buscando algo em troca. Você sabe que os nossos relacionamentos, tudo que nós fizemos aqui na terra, nós sempre estamos esperando algo em troca. Falei semana passada. Você casou com alguém que ama você. Então, se você tem o amor dela, você precisa dar o seu amor para ela. Então, existe trocas nos nossos relacionamentos. E a palavra que Jesus usa, ou que João escreve, ele usa a palavra ágape, para dizer que esse amor que Jesus daria para a humanidade é o amor divino que não requer nada em troca. Jesus, nesse momento, está falando sobre a morte substitutiva que ele faria para cada um de nós. Jesus morreu em nosso lugar. Isso nós chamamos da expiação, quando alguém faz algo em nosso lugar. Então Jesus está dizendo, eu vou dar a minha vida no lugar de vocês. Somente eu consigo morrer naquela cruz, porque eu não tenho pecados. Somente eu consigo me entregar por vocês, para que vocês sejam salvos. Jesus não morreu para si, mas Jesus morreu para que os ramos pudessem viver. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 6 até o 8, o seguinte: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se pudesse morrer por uma boa pessoa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então, nessa parte do texto, Jesus fala da sua morte por nós. Mas agora, eu quero que vocês prestem muito atenção. A palavra que Jesus usa, pode voltar para o texto inicial, para nos chamar de amigos. No original grego, ele usa a palavra philos. E a palavra philos, quantos já ouviram falar na palavra filosofia? Sim ou não? É uma palavra grega. Philos significa amigo. Sofia, sabedoria. Então, Jesus usou a palavra philos para chamar os seus discípulos de amigo. E quando nós vamos entender a etimologia da palavra grega philos, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês são meus queridos. Você não chama um amigo seu muitas vezes de querido, você é meu chegado, você é meu próximo. Aqui no Rio Grande do Sul, geralmente nós falamos, você é meu faixa. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês são queridos demais, meus. Vocês são meus amados, meus amigos. E é isso que Jesus está falando, é isso que ele está construindo na vida dos apóstolos, que ele queria ter com eles um relacionamento de proximidade. Veja que na primeira frase Jesus falou sobre o ágape, um amor que somente Deus pode dar para o homem. Nós conseguimos amar com ágape apenas por intermédio de Deus. E aqui, na segunda parte da construção do versículo, o apóstolo usa a palavra philos. Jesus está dizendo que nós somos seus chegados, que ele tem uma autoestima para conosco. A palavra philos, ela é usada naquele diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro. João capítulo 21, versículo 15 em diante. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama? A palavra ágape. Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu. Sim, Senhor, eu sou teu chegado. Sim, Senhor, eu sou teu faixa. E Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo para Pedro, Pedro, tu me ágape?
Você me ama com esse amor que eu te amo, de se entregar. Um amor desinteressado. E Pedro diz, sim, Senhor, você é meu faixa. Você é meu chegado. O texto diz que Jesus pergunta pela terceira vez. Pedro, mas o Senhor muda o discurso agora. Porque o Senhor, Ele é amoroso conosco. O Senhor, Ele sabe as suas limitações. O Senhor sabe quando você está desamparado com algumas coisas. Esse diálogo é porque Pedro havia traído Jesus. Pedro estava arrasado. Pedro tinha voltado para o mar da Galileia para pescar. Então, na primeira frase, Jesus diz, você me ama mais do que estes, não mais do que os apóstolos, mais do que a pescaria, mais do que o peixe, mais do que o barco. E Pedro diz, sim, Senhor, tu és meu chegado. Então Jesus, ele muda a frase e pergunta, Pedro, tu, me filéu, tu és meu faixa? E Pedro diz, Senhor, muito triste, ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sonda o meu coração, tu és um Deus onisciente, tu sabes o que eu estou pensando, sabe como eu sou limitado. Sim, eu te filéu, tu és o meu chegado. Mas nós vamos ver no decorrer de Atos dos Apóstolos que o Senhor restaurou Pedro. E certamente Pedro amou Jesus com amor ágape. Então o que eu estou dizendo para vocês aqui, igreja? Que o Senhor nos chamou para nós termos um relacionamento de proximidade com Ele. Um relacionamento por nós estarmos ligados na videira, de nós sermos chegados do Senhor, de nós sermos amigos de Deus. Quando nós entrarmos em oração, na sua presença, não podemos temer, porque Deus te ama, sabendo das tuas limitações, mas Ele quer mudar você por intermédio da sua palavra. Você é amigo do Senhor. Que maravilhoso nós podermos saber isso. Então Ele abriu um novo caminho. Quantos estão me entendendo? E no versículo 15... o Senhor, Ele começa a ampliar. Lembra que eu disse para vocês que no tempo de Jesus, o relacionamento de um rabino com o seu discípulo era um relacionamento entre somente servo e Senhor? Versículo 15, pode sempre deixar o texto aberto para mim, por gentileza. Fala o seguinte, já não os chamo de escravos, João 15:15. Pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Jesus, ele está mudando uma dinâmica de relacionamentos aqui. Uma dinâmica de comportamentos aqui. Todo aquele que era ensinado por um rabino, ele tinha essa questão de senhor, muitas vezes de medo, de tremor. E o Senhor disse, não, gente, eu não estou vivendo, eu não trouxe a minha vida, o Pai não me trouxe, não me enviou à terra, para que vocês tenham um relacionamento distante de mim. O Pai me enviou não para que vocês se sintam escravos, mas o Pai me enviou para que nós possamos ter proximidade. A partir de hoje, a maneira que vocês pensam como escravos precisa mudar. Até porque eu vou morrer por vocês. Primeiro, vocês não serão mais escravos do pecado. E por não serem mais escravos do pecado, o Deus que criou todas as coisas é o seu Senhor. E Ele chamou eu e você para vivermos uma vida de amizade. E daí o Senhor, ele começa a ampliar, porque o nosso Salvador diz o seguinte, veja que aquele que é senhor de alguém e ele é seu escravo, ele não conta confidências, ele não conta segredos, ele não conta coisas ocultas que o Pai só revela àqueles que são seus amigos. Então Jesus está dizendo, a partir desse momento, o reino será ampliado para vocês, o reino será ensinado, você vai descobrir o reino,
Porque o Pai, a partir de hoje, está abrindo esse elo de amizade entre eu e vocês. E sabe, igreja, quando nós entendemos essa palavra do Senhor, nós começamos a viver uma vida de liberdade. Tem textos que eu amo demais. Jeremias 33, 3 é um deles. O texto fala o seguinte: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os segredos de Deus. Mateus capítulo 13, Jesus está com os seus discípulos. E com uma grande multidão de discípulos que não eram os apóstolos. E ele conta uma parábola. E as pessoas, e entre elas está a parábola do semeador, joio do trigo. E as pessoas não entenderam a palavra. E os discípulos, quando estavam no particular com Jesus, falaram: mestre, nós também não entendemos. E Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas? Lembra que a parábola é uma história em comparação de algo, por exemplo, real com aquilo que é espiritual. Eu comparo algo, às vezes em contraste ou apenas para comparar. Então, Jesus disse o seguinte: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu aos discípulos agora: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Então Jesus está dizendo: veja, vocês são próximos de mim, vocês estão ligados na videira, então a partir de agora existem coisas dos céus que vocês vão poder desvendar, que vocês vão poder descobrir, os segredos de Deus, os sonhos de Deus para você, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Nós não somos mais escravos, porque fomos libertos pelo sangue de Jesus. E existem coisas do reino dos céus que o Senhor quer revelar para mim e para você. E Jesus finaliza a analogia da videira, dizendo o seguinte: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Essa é uma das mais belas declarações do Senhor Jesus para nós. Porque Ele diz o seguinte: veja que vocês não me escolheram. Vocês não falaram para mim: ei, você precisa morrer por mim para me dar a vida eterna. Não. Nós somos escolhidos em Jesus antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. O Senhor nos escolheu, nós fomos escolhas do Senhor. Meu irmão, você não está aqui nessa noite porque você desejou, não. Você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu. Ele desejou você, Ele atraiu você para o seu amor. Você veio descobrir Jesus porque Ele te amou primeiro. Deixa eu saber quem é esse que me amou primeiro. Então, primeiro Ele nos chamou, primeiro Ele fez algo por mim e depois eu fui até Ele. Quantos estão me entendendo? Então, nós que vamos até Cristo. Então, Jesus fala para os discípulos: ei, cai na real. Não se ache a bolachinha mais recheada do pacote. Eu escolhi vocês. Eu amei vocês. O Pai amou vocês. E me deu para que vocês tenham a vida eterna. O Verbo habitou entre nós, deixou a sua glória, decidiu deixar os céus, o seu trono de glória, porque Ele nos escolheu. Veja, o rei deixou o seu trono para vir amar os seus súditos, que já não são mais chamados de súditos, são chamados de amigos. Que Deus é esse? Que autoridade é essa? E eu já finalizo dizendo o seguinte: o Senhor, Ele disse que
os ramos, têm o privilégio de orarem ao Pai no nome de Jesus. Quantos aqui, quando oram, sempre oram no nome de Jesus? Digam amém. Você sabe por quê? Não sei, mas todo mundo ora, eu também oro. Aí que está o erro, igreja. Nós às vezes usamos Jesus apenas como uma palavra mágica. John MacArthur, ele fala algo muito interessante. Ele diz que orar no nome de Jesus não é uma fórmula mágica que obriga Deus a conceder os nossos pedidos egoístas. Então é só eu orar em nome de Jesus, porque o texto fala, tudo que pedires em meu nome. Pô, eu vou pedir tudo que eu quero. Eu quero ser rico, quero ter um carro, quero casar. Não. Não é isso que o Senhor está falando para nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Quando nós oramos em nome de Jesus, está dizendo que nós estamos fazendo pedidos coerentes conforme a vontade de Deus. Está dizendo que nós estamos reconhecendo a nossa pobreza espiritual. Sermão da montanha, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você está dizendo, Senhor, eu não sei pedir nada por mim mesmo. Eu sou limitado no meu pedir, a tua sabedoria é maior do que a minha. Eu reconheço a minha pobreza espiritual. Então eu peço em nome de Jesus, o caminho, a porta. E o que é muito importante, nós expressamos quando oramos em nome de Jesus, o sincero desejo que o Senhor seja glorificado quando Ele responder às nossas orações. O ministério pode subir, portanto, igreja. Qual é a maior lição que nós aprendemos nesses 4 domingos sobre a videira? A principal é que um ramo não consegue dar frutos por si só. Ele precisa estar ligado na videira. Existem coisas que é extremamente difícil de nós conseguirmos fazer. É fácil amar o seu inimigo? Sim ou não? É fácil amar quem te ofendeu? Sim ou não? Não. Tem coisas na nossa vida que nós conseguimos somente através de Jesus. E por isso que o Senhor nos chamou de seus amigos. Por isso que o Senhor não quis chamar você de um servo ou de um súdito. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, desceu na terra, habitou entre nós, vimos a sua glória como unigênito do Pai, para dizer, para morrer e para dizer que nós somos seus amigos. Será que vale nós vivermos uma vida distante do Senhor? Meu irmão, você sabe que esse mundo é egoísta. Você sabe que as pessoas querem apenas viver. Não pensam no futuro, se destroem. Não há como nós não vivermos sem Jesus. Não há como nós não vivemos sem esse amor. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Sabe, você vai dizer, pastor, eu sou um ramo seco. Ele vai me